Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Teoria da Medicina. Dando continuidade à série sobre a anatomia dos membros inferiores, nesse vídeo a gente vai tratar das junturas ou das articulações. Para isso, a gente vai descrever cada uma delas, desde as articulações do quadril até as dos dedos dos pés. Como veremos ao longo do vídeo, a maioria das articulações dos membros inferiores são do tipo sinovial. Por isso, antes da gente começar a descrição de cada articulação, quero recordar com vocês a anatomia de uma articulação sinovial e a classificação dessas articulações. Este é um esquema didático de uma articulação ou de uma juntura sinovial. Uma articulação ou uma juntura é o local onde dois ossos se mantêm juntos. Nas articulações sinoviais, um osso não fica em contato direto com o outro. Ao invés disso, cada superfície articular é revestida por uma camada de proteção, constituída de cartilagem predominantemente do tipo hialino. Além disso, o interior da cavidade é preenchido por um líquido, chamado líquido sinovial. Esse líquido tem a função de permitir um deslizamento suave entre as duas extremidades ósseas durante o movimento, além de também ser responsável pela nutrição da cartilagem articular. Delimitando o espaço articular, há uma cápsula fibrosa, e na face interna da cápsula a gente encontra uma membrana de tecido conjuntivo chamada membrana sinovial. Ela é responsável pela produção do líquido sinovial. Além de todos esses componentes, algumas articulações sinoviais do membro inferior apresentam ainda estruturas cartilaginosas chamadas meniscos, que servem como calços para os dois ossos, conferindo ainda mais estabilidade para a articulação e absorvendo parte do impacto durante o movimento. Veremos mais detalhes à frente. Concluída a nossa revisão sobre as articulações sinoviais, quero agora revisar os tipos de articulações sinoviais e suas duas classificações, quanto ao número de eixos e quanto à forma da superfície articular. Primeiramente, as articulações sinoviais podem ser classificadas quanto ao número de eixos que possuem. Vamos ver como exemplo a articulação do osso do quadril com o fêmur. Este é o esquema de um indivíduo na posição anatômica, que consiste na posição ereta, face voltada para frente, membros superiores e inferiores estendidos e as palmas das mãos e dedos dos pés voltados para frente. Nesse esquema, vemos o afastamento da coxa do plano mediano. Este movimento é chamado abdução da coxa ou abdução do quadril. Nesse outro, a aproximação da coxa ao plano mediano. Esse movimento é chamado adução da coxa ou adução do quadril. Esses movimentos estão contidos em um plano chamado coronal, e o movimento possui um eixo que é antero-posterior. Nesse outro esquema, nosso modelo está de lado e levantando a coxa para frente. Esse movimento é chamado de flexão da coxa. Já aqui, ele está voltando a coxa para trás, no movimento chamado extensão da coxa. Note que agora, esses movimentos estão contidos em um plano sagital e o movimento possui outro eixo, que é o látero-lateral. Já nesse último esquema, nosso modelo está rodando a coxa internamente, e aqui ele está rodando a coxa para fora. Os movimentos de rotação estão contidos em um plano transversal, e o movimento é realizado em torno de um eixo longitudinal. As articulações que permitem movimentação nos três eixos, como essa do quadril que a gente acabou de ver, é classificada como articulações triaxiais, e elas são as que permitem maior possibilidade de movimento no corpo. No entanto, como veremos, poucas articulações são triaxiais, sendo que a maioria possui ou dois eixos, que são as chamadas articulações biaxiais, ou apenas um eixo, chamadas articulações monoaxiais. Um dos principais fatores que determina o número de eixos de uma articulação é a sua forma. Vamos então detalhar a segunda classificação das articulações sinoviais, que é quanto à forma da superfície articular. Esses são os principais formatos de superfícies articulares das junturas sinoviais, que estão separadas de acordo com a classificação dos eixos, que acabamos de ver. Esse primeiro formato corresponde a uma articulação triaxial. Uma articulação como essa consegue fazer movimentos de extensão, flexão, adução e abdução, além da rotação interna e externa. Percebam que uma das superfícies articulares dessa juntura tem o formato de uma calota de uma esfera, e por isso, essa juntura é classificada como juntura sinovial triaxial do tipo esferoide. Entre as junturas biaxiais, observamos essa primeira, que inclusive é bem semelhante à articulação anterior, não fosse pelo fato dela ser mais alongada, como uma elipse. Essa juntura permite movimento de flexão e extensão, adução e abdução, mas sua morfologia não permite os movimentos de rotação, por isso são classificadas como biaxiais. Devido ao seu formato elíptico, ela é classificada como uma juntura sinovial biaxial do tipo elipsoide, ou também chamada condilar.
A segunda articulação biaxial apresenta as mesmas características funcionais da anterior, porém sua superfície articular assemelha-se a uma cela, como se um osso montasse no outro. Por isso ela é classificada como uma juntura sinovial biaxial do tipo celar. Finalmente, as monoaxiais apresentam movimentos mais limitados. O primeiro modelo é capaz de se movimentar em torno de um único eixo. Em geral, o movimento em questão é o de flexão e extensão da porção distal. Percebam que esse movimento se assemelha ao de uma dobradiça. Essa articulação é classificada como uma juntura sinovial monoaxial do tipo gínglimo ou em dobradiça. Já na segunda articulação, o movimento em questão é a rotação em torno de um único eixo, no qual um osso gira em torno de uma estrutura óssea ou ligamentar. Essa articulação é classificada como juntura sinovial monoaxial do tipo trocoide ou em pivô. Ainda nas classificações monoaxiais, há um tipo de articulação muito frequente na extremidade distal, classificada como monoaxial plana. Nela, as superfícies articulares são abauladas e elas permitem alguns movimentos ou deslizamentos em qualquer direção ou uma torção de um osso sobre o outro, porém a movimentação é muito limitada. Bom, vamos iniciar a descrição das articulações dos membros inferiores. Vamos começar com a região mais proximal, que é a do osso do quadril. Para mais detalhes sobre os ossos e seus acidentes anatômicos, aconselho que assistam outro vídeo em que abordo os ossos dos membros inferiores. Estas são as visões frontal e interna dos ossos do quadril. Vimos no outro vídeo que os ossos do quadril compõem o cíngulo do membro inferior, que é responsável pela distribuição do peso do tronco para a coxa, além de ser fundamental na locomoção. Para formar o cíngulo do membro inferior, os ossos do quadril articulam-se posteriormente com o sacro e anteriormente com o osso do quadril contralateral. A articulação do osso do quadril com o sacro permite um grau de movimento muito restrito, proporcionando apenas um ligeiro deslizamento. Apesar disso, ela possui as estruturas de uma articulação sinovial, portanto, é classificada como juntura sinovial monoaxial do tipo plana. Já a articulação da parte da frente forma a chamada sínfise púbica. O nome dessa região é justamente o nome do tipo de juntura existente ali. Uma sínfise é uma articulação do tipo cartilaginoso, que é diferente da sinovial. Portanto, a sínfise púbica é classificada como uma juntura cartilaginosa do tipo sínfise. Dentro das articulações cartilaginosas, a articulação do tipo sínfise se caracteriza por ser composta de fibrocartilagem. Ainda nos ossos do quadril, podemos observar que alguns ligamentos conectam diferentes porções dos ossos. Vou chamar a atenção para 3 ligamentos. 2 deles partem do sacro e vão em direção ao isquio. O primeiro liga o sacro à região do isquio chamada tuber isquiático. Esse ligamento se chama ligamento sacrotuberal. O outro ligamento une o sacro à espinha isquiática. Esse ligamento se chama então ligamento sacroespinhal. Atentem-se agora para as incisuras isquiáticas maior e menor, que tratamos no outro vídeo. Percebam que esses ligamentos, ao cruzarem o interior desses ossos, eles fecham as incisuras e acabam por delimitar 2 aberturas chamadas forames isquiáticos, que também levam o sobrenome de maior e menor. O terceiro ligamento dessa região parte da espinha ilíaca anterosuperior e vai em direção ao tubérculo do pubis, que é essa região do pubis próximo à sínfise púbica. Esse ligamento, que aliás cruza a chamada região inguinal, recebe o nome de ligamento inguinal. Seguindo distalmente, encontramos a articulação entre o osso do quadril e o fêmur. Essa articulação se chama articulação do quadril. Ela corresponde à junção da superfície articular da cabeça do fêmur ao acetábulo do osso do quadril. Essa articulação apresenta uma boa mobilidade, seja no plano sagital, coronal e transversal, como a gente viu no início do vídeo. Além disso, ela possui as características que a gente viu sobre uma articulação sinovial. Portanto, é classificada como uma juntura sinovial triaxial do tipo esferoide, já que a cabeça do fêmur tem um formato esférico. Um detalhe interessante dessa articulação é que na extremidade da cabeça do fêmur encontramos um ligamento que parte em direção ao acetábulo, mas sua contribuição com a estabilidade articular é questionável. Esse ligamento não tem um nome especial, por isso é chamado de ligamento da cabeça do fêmur. Reforçando essa articulação, observamos outros 3 ligamentos que partem da periferia do acetábulo e vão até o fêmur, sobretudo até a linha intertrocantérica. Como vimos no outro vídeo, cada osso do quadril é formado por 3 ossos que estão fundidos no adulto e que se intercedem no acetábulo, e são eles o ilho, o pube e o isquio. Como esses ligamentos partem da borda do acetábulo para se ligar ao fêmur, cada ligamento recebe o nome de acordo com o osso do quadril do qual eles saíram. Portanto, o ligamento que sai da porção ilíaca e vai até o fêmur
inclusive é o ligamento mais importante deles, é o chamado ligamento iliofemoral. O ligamento que sai da porção púbica é chamado pubofemoral e, finalmente, o ligamento que sai da porção isquiática em direção ao fêmur é chamado isquiofemoral. Na prática, esses ligamentos estão fundidos e sua diferenciação não é muito clara. Na extremidade distal do fêmur, temos a articulação do joelho, formada pela junção dos côndilos femorais com os côndilos tibiais. Ela também é uma articulação sinovial, porém, ao contrário da articulação do quadril, que permite uma ampla gama de movimentos, a articulação do joelho é mais limitada e funciona como uma dobradiça, realizando apenas os movimentos de flexão e extensão da perna, em um único eixo. Portanto, a articulação é classificada como uma juntura sinovial monoaxial do tipo gínglimo ou em dobradiça. Nessa articulação, também há algumas particularidades. Primeiramente, encontramos alguns ligamentos fora e dentro da articulação, que são chamados os ligamentos extracapsulares e os intracapsulares, que conferem resistência a essa juntura. Dos ligamentos extracapsulares, temos dois principais que unem o fêmur à tíbia e que passam lateralmente a esses ossos, e são eles o ligamento colateral medial, que é visto medialmente, e o ligamento colateral lateral, que é encontrado na porção lateral do joelho. Já dentro do espaço articular, encontramos outros dois ligamentos que se cruzam anatomicamente. Eles recebem o nome de cruzado anterior e cruzado posterior, de acordo com a sua fixação na tíbia. Ainda dentro da cápsula articular, observa-se também os meniscos, ou também chamadas de cartilagens semilunares, devido ao seu formato em meia-lua. Eles são tecidos densamente fibrosos e atuam como coxins ou estabilizadores absorventes de choque nessa articulação. Outra particularidade da articulação do joelho é sua relação com um osso sesamoide, que é a patela. Os ossos sesamoides são aqueles que se originam no interior de tendões musculares e frequentemente estão associados a locais de grande estresse mecânico. A patela é um osso sesamoide e nasce no interior do tendão do músculo quadríceps femoral. Superiormente à patela, encontramos o tendão do quadríceps femoral. Contudo, distalmente a ela e unindo-se à tíbia, temos o ligamento patelar. Durante a flexão da perna, os côndilos femorais deslizam-se amplamente sobre os côndilos da tíbia e o movimento é estabilizado pelos meniscos de ambos os lados. Os ligamentos colaterais, assim como os cruzados, tensionam-se a fim de garantir o contato constante dos côndilos durante toda a amplitude do movimento. Além disso, a patela atua como um coxim, alterando a angulação do tendão. Caso a patela não existisse, o tendão entraria em contato direto com o fêmur e poderia ceder devido ao grande atrito que ali ocorre. Na perna, a tíbia e a fíbula também se articulam em dois pontos, formando a articulação tibiofibular proximal e tibiofibular distal. Na região proximal da perna, a articulação tibiofibular proximal apresenta as características de uma articulação sinovial, embora permita apenas movimentos muito restritos. É classificada como juntura sinovial monoaxial do tipo plana. Já na porção distal da perna, a articulação tibiofibular distal não apresenta as características de uma articulação sinovial. Diferente disso, ela é formada por uma juntura fibrosa do tipo sindesmose, caracterizada por ligamentos muito resistentes. Ela é, portanto, classificada como uma juntura do tipo sindesmose. Essa articulação ainda é reforçada por dois ligamentos, chamados tibiofibulares anterior e posterior. Caminhando para o tornozelo, temos uma articulação sinovial que realiza movimentos apenas de flexão e extensão, e que é classificado como juntura sinovial monoaxial do tipo gínglimo, ou em dobradiça. Contudo, o que chama mais atenção dessa região do tornozelo são os inúmeros ligamentos ao seu redor, que servem para estabilizar a articulação. Na face medial, a tíbia é unida ao talos por um ligamento chamado ligamento medial, ou então chamado de ligamento deltoide, pela sua forma em delta. Já na face lateral, a fíbula une-se ao talo anteriormente pelo ligamento talofibular anterior e posteriormente pelo ligamento talofibular posterior. Além disso, a fíbula também se une diretamente ao calcâneo, através do ligamento calcâneo-fibular. Além dos movimentos de flexão e extensão promovidos pelo tornozelo, há outros dois movimentos possíveis, que são a inversão e a eversão do pé. Estes são atribuídos aos ossos do tarso. Como os ossos do tarso são muitos, o número de articulações é igualmente grande. A articulação entre o talos e o calcâneo é chamada talo calcanear, ou então chamada subtalar, e é classificada como uma juntura sinovial monoaxial do tipo plana.
Entre esses dois ossos e os demais ossos do tarso, observa-se a articulação transversa do tarso, ou então chamada articulação mediotársica. Ela permite uma movimentação pequena, mas em diversos eixos, e ela se divide em duas porções. Uma porção lateral, que é a articulação entre o calcâneo e o cuboide, é classificada como uma juntura sinovial biaxial do tipo selar. Já na porção medial, que se articula de um lado o tálus e o calcâneo e do outro o navicular, é classificada como uma juntura sinovial triaxial do tipo esferoide. As demais articulações dessa região, seja ela a cúneo-cuboide, cúneo-navicular, intercuneiformes, tarso-metatársicas e intermetatársicas, são articulações sinoviais, mas permitem uma movimentação muito restrita e, por isso, são classificadas como junturas sinoviais monoaxiais do tipo plana. Chegando à extremidade distal, temos as falanges. A superfície articular entre os metatarsos e as falanges proximais toma a forma de uma elipse e permite a movimentação das falanges tanto em extensão e flexão, quanto em adução e abdução, portanto em dois eixos. Logo, a articulação metatarso-falangiana é classificada como uma juntura sinovial biaxial do tipo condilar. E por fim, as articulações interfalangianas, que também são sinoviais, permitem a movimentação exclusivamente de flexão e extensão das falanges, em um único eixo, como uma dobradiça. Portanto, são classificadas como junturas sinoviais monoaxiais do tipo gínglimo ou em dobradiça. Esse foi mais um vídeo sobre a anatomia dos membros inferiores. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.